Por que sofrem os justos? Jó, capítulo de número 2, versículo 7, verso 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores e sofrimentos nesta vida. Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grandes sofrimentos, por diversas razões. Nós podemos citar como exemplo José, Davi, Jó, Jeremias e Paulo. Por que os justos sofrem? São diversas as razões por que os justos sofrem. Primeiro, o justo experimenta sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano. A Bíblia afirma o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Realmente, a totalidade da criação geme sob os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e uma nova terra. É nosso dever sempre recorrer à graça, fortaleza e consolos divino. Certos justos sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, isto é, consequência de seus próprios atos. Ou seja, nós somos também responsáveis pelos nossos atos. E a lei bíblica é uma só. Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aplica-se essa regra bíblica, essa lei bíblica, a todos de modo geral. Se guiarmos com imprudência o nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos. Se não formos comedidos em nossos hábitos alimentares, certamente vamos ter graves problemas de saúde. É nosso dever sempre proceder com sabedoria e de acordo com a palavra de Deus, e evitar tudo o que nos privaria do cuidado providente de Deus. Em terceiro lugar, o justo também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao nosso redor estão os efeitos do pecado. Sentimos aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas. É nosso dever orar a Deus para que Ele simplesmente suplante vitoriosamente o poder do pecado. Em quarto lugar, os justos enfrentam ataques do inimigo. As Escrituras claramente mostram que Satanás, como o Deus desse século, o que está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, controla o presente século, ou século mau, podemos assim dizer. Ele recebe permissão para afligir crentes de várias maneiras. Jó, um homem reto e temente a Deus, foi atormentado por Satanás por permissão de Deus. Observe, há uma permissão de Deus. Jesus afirmou que uma das mulheres, por ele curada, estava presa por Satanás há 18 anos. Paulo reconhecia que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear. Isso está em 2º livro de Coríntios, capítulo de número 12, verso 7. À medida em que travamos guerra espiritual contra os príncipes das trevas deste século, é inevitável a ocorrência de adversidades,
Por isso Deus nos proveu de armadura espiritual. A nossa armadura serve exatamente para esses momentos. E Deus também nos deu armas espirituais. É nosso dever revestir-nos de toda a armadura de Deus e orar, decididos a permanecer firmes ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá. Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os cristãos. Os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus princípios de verdade e retidão serão perseguidos por causa da sua fé. Evidentemente, esse sofrimento, por causa da justiça, pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Cristo. É nosso dever, uma vez que todos os crentes também são chamados a sofrer perseguição e desprezo, por causa da justiça, evidentemente, continuar firmes, confiando naquele que julga com justiça. É importante que nós estejamos atentos a esse ensinamento que Jesus nos deu em Mateus capítulo 5, naquele famoso sermão da montanha. Agora, em quinto lugar, de um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente também sofre porque nós temos a mente de Cristo. Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Nisso, compartilhamos dos seus sofrimentos e faz parte o sofrimento. Por exemplo, assim como Cristo chorou em agonia por causa da cidade ímpia de Jerusalém, cujos habitantes se recusavam a arrepender-se e a aceitar a salvação, também devemos chorar pela pecaminosidade e condição perdida da raça humana. Paulo incluiu na lista de seus sofrimentos por amor a Cristo, e ele cita isso em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 ao 32, a sua preocupação diária pelas igrejas que fundara. E olha o que ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Semelhante angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo deve ser uma parte natural da vossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 15. Chorai com os que choram. Isso é empatia. Realmente compartilhar dos sofrimentos de Cristo é uma condição para sermos glorificados com Cristo. É nosso dever dar graças a Deus, pois assim como os sofrimentos de Cristo são nossos, assim também nosso é o seu consolo. Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Isso é um ponto importante quando nós estamos analisando por que os justos sofrem. Frequentemente, Deus emprega o sofrimento a fim de chamar a si o seu povo desgarrado para o arrependimento dos seus pecados e renovação espiritual. É nosso dever confessar nossos pecados conhecidos e examinar nossa vida para ver se há alguma coisa que desagrada o Espírito Santo. Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. A Bíblia diz que as provações que enfrentamos são a prova da nossa fé. Isso está em Tiago, capítulo 1, verso 3. Essas provas, elas são como meio de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo. É nosso dever reconhecer que uma fé autêntica resultará em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus emprega às vezes o sofrimento não somente para fortalecer a nossa fé, mas também para nos ajudar no desenvolvimento do caráter cristão e da retidão. Isso é um fato interessante, às vezes Deus está tratando o nosso caráter. É muito interessante que a gente observe as cartas de Paulo e Tiago, pois Deus quer que aprendamos a ser pacientes.
mediante o sofrimento. No sofrimento, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus e da sua graça. É nosso dever estar afinados com aquilo que Deus quer que aprendamos através do sofrimento. Deus também pode permitir que soframos dor e aflição para que possamos melhor consolar e animar os outros que estão a sofrer. Ou seja, Deus muitas das vezes nos prepara para abençoar outras vidas através do sofrimento. E é nosso dever usar nossa experiência, advinda do sofrimento, para encorajar e fortalecer os outros crentes. Finalmente, e nada menos importante por último, Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e o seu plano redentor. Por exemplo, toda a injustiça que José passou nas mãos dos seus irmãos e dos egípcios fazia parte do plano de Deus para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Isso está em Gênesis capítulo 45, verso 7. O principal exemplo aqui é o sofrimento de Cristo, o santo e o justo, que experimentou perseguição, agonia e morte para que o plano divino da salvação fosse plenamente cumprido. Isso não exime da iniquidade aqueles que o crucificaram, mas indica sim como Deus pode usar o sofrimento dos justos pelos pecadores para seus propósitos e sua própria glória. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar e que essa mensagem possa estar respondendo às suas indagações, por que os justos sofrem.